Olá, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais um vídeo da nossa série de estudo Confissão de Pecados. E agora com o tema: a quem devemos confessar o nosso pecado? A Deus ou aos homens? Você acha que simplesmente fechar a porta do seu quarto, confessar os seus pecados a Deus, tudo estará resolvido? Ou você acha que nós devemos também confessar os nossos pecados ao nosso líder discipulador, podendo ser ele o padre, o pastor, o apóstolo, o bispo, o reverendo, o ancião? Nossa, quantas nomenclaturas, hein? Será que eu esqueci de alguém? Qual a sua opinião sobre esse tema? Vamos aprender isso juntos agora. Então pegue já a sua Bíblia e bora pro estudo. Olá, a paz do Senhor a todos. Para você que está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou o seu irmão em Cristo, presbítero Marcos Souza, e venho através desse canal trazer conteúdos para a sua edificação espiritual, para que você cresça na graça e no conhecimento. Então não perca tempo, já vai deixando aí aquele like que nos ajuda demais, se inscreve no canal, ative as notificações para que você não venha perder nenhum conteúdo, porque nós já estamos na parte 2 desse estudo. E principalmente, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir, porque aí então você e eu estaremos fazendo o ID do Senhor Jesus, que é levar as boas novas do Evangelho a todo aquele que tem sede da verdade, porque aqui a graça é de graça. E para você que perdeu o primeiro vídeo, não se preocupe, eu vou deixar o link na descrição aqui, para que você possa acessá-lo a qualquer momento. Mas calma aí, calma, não sai daí agora não, vamos entender primeiro esse tema. E então, a quem devemos confessar os nossos pecados? Nós devemos confessá-lo somente a Deus ou devemos também confessá-lo ao líder da nossa igreja, independente da sua denominação religiosa? O que a Bíblia nos orienta a esse respeito? O que precisamos entender em primeiro lugar é o seguinte: logo após o Senhor libertar o povo de Israel da escravidão do Egito pelas mãos de Moisés, lá em Êxodo capítulo 20, Deus dá ordem a Moisés para que subisse no Monte Sinai, e ali o Senhor dá a ele 2 tábuas contendo os 10 mandamentos, também conhecida como Decálogo. A primeira tábua continha os mandamentos referentes a Deus, a segunda referente aos homens, ou seja, a primeira se refere ao céu e a segunda se refere à terra. Por isso, o Senhor Jesus, em toda a sua sabedoria, quando ele é questionado por um doutor da lei, ali em Mateus 22, 34, 40, sobre qual seria o grande mandamento, ele vai dizer assim: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Veja que Jesus está resumindo o decálogo de 10 mandamentos para apenas 2 mandamentos, mas porém mantendo a mesma regra: Deus e homem, céus e terra. Até parece ter ficado mais fácil agora, né? É só o que parece. Porém, quando nós estudamos a Torá, sendo esses os primeiros 5 livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, nós descobrimos que não existe somente 10 mandamentos a serem guardados não, mas sim um total de 613 mandamentos. É isso mesmo, que é conhecido pelo judaísmo como mitzvot. Sabemos que desses 613 mandamentos, por volta ali de 70 a 80%, mais ou menos, são leis específicas ao povo judeu, que se resume em práticas cerimoniais, éticas, civis, alimentares, dentre outras. Dentro dessa estimativa aproximada, então nós sabemos que dos 613 mandamentos, por volta ali de 430 a 490 leis, elas são especificamente ao povo judeu. Graças a Deus eu não sou judeu. E para todos os outros povos, restaram então de 120 a 180 leis a serem guardadas. Aí eu te pergunto, você conhece todas elas? Você conhece pelo menos alguma delas? Ué, mas não eram somente 10 e Jesus ainda reduziu para 2? Pois é, meus amados, é por esse motivo que nós acabamos cometendo pecados por não conhecermos as Escrituras.
Jesus repreendeu um grupo de saduceus que estudavam a Torá todos os dias e achavam que entendiam tudo sobre leis. Jesus os repreende dizendo: errais por não conhecer as Escrituras. Agora, se esses estudiosos foram repreendidos por Jesus, quanto mais nós, que lemos a Bíblia só de vez em quando, e ainda lemos um versículo isolado aqui, um versículo isolado ali, como saberemos ou não se estamos cometendo pecado? Isso se chama pecar por ignorância, mas isso não te isentará da culpa. Seria como um motorista que sabe muito bem guiar o seu carro, porém, ele nunca tirou habilitação, ele nunca fez uma aula sequer de legislação de trânsito, ele não entende absolutamente nada sobre leis. Mas isso não o isentará da punição que ele venha a sofrer se ele infringir qualquer uma dessas leis de trânsito. A multa virá, pode ter certeza. Mas o que isso tem a ver com o nosso tema? Como aprendemos na primeira parte desse estudo, pecado significa transgressão de lei. Então é extremamente necessário que eu as conheça. Então, tenha a palavra de Deus gravada dentro do seu coração. Ela é o seu guia. Você precisa ler a Bíblia. E esse é um dos motivos que você não pode deixar de se inscrever nesse canal, porque aqui você está tendo a chance de aprender conteúdos importantíssimos como esse. E o melhor de tudo isso é que é de graça. Continuando, não há nenhuma referência clara na Bíblia que nos obrigue a termos que confessar os nossos pecados ao líder da igreja. Ele nunca poderá ser o intermediador entre você e Deus. Veja o que Paulo afirma na carta que ele escreveu a Timóteo. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Sendo assim, você não precisa confessar o seu pecado ao líder da sua igreja, exceto em alguns casos, que nós veremos já já. Segura aí! Como aprendemos anteriormente, se o seu pecado foi somente contra Deus, não ofendendo qualquer outra pessoa, então você deve se arrepender, confessar os seus pecados somente a Deus, pois só Ele pode perdoar pecados. E também não há necessidade nenhuma de você ter que fazer qualquer tipo de penitência, porque Jesus já pagou o preço por todos os nossos pecados. E esse todo quer dizer todos os pecados que você cometeu no passado, no presente e no futuro. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas se é assim, se Jesus já pagou todos os meus pecados, por que eu preciso confessá-los? Esse assunto nós já tratamos na primeira parte desse estudo, então não trarei de volta para que esse vídeo não venha ficar muito longo, porque eu sei que já você vai querer meter o pé nesse vídeo. Então se acalma, bebe uma água, relaxa, depois daqui você corre para lá. Então, pelo que eu estou entendendo, eu confesso meus pecados somente a Deus e está tudo certo. Não é bem assim não, calma aí. Na Epístola de Tiago, capítulo 5, versículo 16, vai dizer assim: Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serem curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. O que Tiago está nos ensinando nesse texto é o seguinte: se você cometer um pecado contra o seu irmão, além de você pedir perdão a Deus, você também precisa se reconciliar com o seu irmão, se arrependendo, confessando e pedindo perdão a ele. Por exemplo, se você teve uma discussão séria, seja com seu cônjuge, com seus pais ou com qualquer um dos seus amigos, e nessa discussão você acabou perdendo a cabeça e veio ofender o seu próximo, até mesmo com xingamentos, você cometeu um pecado. Lembra do que Paulo disse? Irai-vos e não pequeis. Assim, você é a parte ofensora, você está em pecado, então não adianta pedir perdão somente a Deus. Você precisa se reconciliar com a parte que foi ofendida por você. Mas se nessa discussão, além de você ofender, você também foi ofendido, então aí precisa de maturidade entre as duas partes para que possam se perdoar entre si. Veja o que Jesus nos ensinou ali em Mateus 5,23. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Meus amados, a coisa é bem séria. Nem a tua oferta Deus aceitará se você estiver em pecado contra o seu irmão, mas o seu pastor aceita.
Ô, produção, corta essa parte do vídeo aí que isso aí vai trazer polêmica pro canal. Nessas situações, o que você pode fazer é pedir orientação ao seu líder de como proceder nesses casos. Isso se você achar necessário, porque há situações como essa que são bem difíceis de resolver. Na parábola do filho pródigo, ali em Lucas 15:11, depois que aquele jovem fez todas as besteiras possíveis e resolveu retornar para a casa de seu pai, naquele encontro o jovem diz: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Ali ele está reconhecendo, ele está afirmando que ele pecou diante de Deus e também diante de seu pai. Lembra das leis que nós aprendemos? Céus e terra. Então não bastaria aquele jovem pedir perdão somente a Deus, ele precisava também se reconciliar com seu pai, mesmo que a consequência do seu pecado viesse resultar a ele a exclusão de filho. Agora, se você é a parte ofendida e o ofensor está pouco se lixando em pedir perdão para você, você precisa perdoá-lo mesmo assim. Mesmo que o pecado que ele tenha cometido contra você seja os mais horríveis possíveis, você precisa perdoá-lo. Porque o perdão trará alívio para a sua alma, mas a ausência do perdão é como um veneno que irá te matar aos poucos. Na antiguidade, mais ou menos ali pela época do Império Romano, havia dois tipos de punições bem cruéis naquela época. Uma delas era a crucificação, que você já conhece. A outra se resultava em amarrar duas pessoas juntas, matava-se uma e a outra permanecia viva, presa àquele cadáver. Se ela conseguisse se locomover, ela deveria estar arrastando aquele cadáver em decomposição para onde quer que ela fosse, até que isso ia minando as suas forças e ela viria apodrecendo aos poucos até chegar ao óbito. Isso é semelhante às pessoas que não conseguem perdoar as ofensas do seu próximo. Esse ofensor será como esse cadáver, estará sempre preso e amarrado a ela, para onde quer que ela vá, e ele sempre estará ali, presente, relembrando o fato ocorrido, cheirando mal e apodrecendo aos poucos. Você sabia que quando você não consegue liberar perdão, você também está cometendo pecado? Lembra da oração do Pai Nosso? Lá em Mateus 6,12, diz assim: Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Já em Lucas 11,4, o mesmo texto vai dizer: Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. Então essa palavra dívida também se reporta a pecado. Logo, eu só receberei perdão dos meus pecados da mesma maneira que eu sou capaz de perdoar. Este assunto é muito sério, nós precisamos nos atentar a isso, nós precisamos aprender e ensinar isto. O pecado nos afasta de Deus. Lembra do pecado de Adão e Eva? Ao notarem a presença de Deus no jardim, eles foram se esconder, mostrando que o pecado não afasta Deus do homem, mas sim afasta o homem de Deus, porque mesmo Deus sabendo o pecado que Adão havia cometido, Deus desce para encontrá-lo, mas a sua santidade acaba afastando o pecador. Você acaba se escondendo, você acaba sentindo vergonha daquilo que você fez. Isso vai nos afastando, até morrermos espiritualmente. E infelizmente, há muitas pessoas mortas, até mesmo dentro das igrejas, tudo por conta de pecado. Paulo afirma isso em 1 Coríntios capítulo 11:30, quando ele está orientando a igreja de Corinto de como proceder com a ceia do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Aquele pecado estava gerando na igreja pessoas fracas, pessoas doentes e pessoas mortas, porque ali o dormir significa estar morto. O pecado gera morte, então existe uma necessidade extrema de aprendermos a perdoar. Tá, mas afinal de contas, eu devo ou não confessar o meu pecado ao líder da igreja? Deixei esse temperinho para o final. Você só deverá confessar o seu pecado ao líder da igreja se aquilo que você cometeu venha ferir o corpo da igreja, se o seu pecado vai colocar a igreja em escândalo. Principalmente se você for um obreiro na casa do Senhor, então você deverá confessar o seu pecado ao seu líder, porque afinal de contas, ele é o representante, é ele quem responde pela igreja.
E você deverá respeitar a sua decisão, mesmo podendo sofrer qualquer tipo de punição, que assim a sua denominação determinar. Todo pecado tem a sua consequência. Por isso que João nos orienta: filhinhos, não pequem, mas se você pecar, Jesus Cristo é o seu advogado. Isso se enquadra no contexto principal desse estudo, que é de confessar pecados uns aos outros. Se você ferir o seu irmão, você deve perdão ao seu irmão. Se você ferir os princípios da igreja, você deve perdão à igreja, diretamente ao seu líder. Mas, antes que você venha falar com o seu líder para pedir qualquer tipo de orientação sigilosa ou até mesmo confessar os seus pecados, tome cuidado. Você precisa saber se o seu líder é gabaritado psicologicamente, teologicamente e eticamente. Psicológico, que é para te entender. Teológico, que é para poder te orientar dentro da palavra. E ético, que é para poder guardar as 7 chaves, o seu segredo, pois aquilo que é falado dentro do gabinete deve morrer dentro do gabinete. E infelizmente, meus amados, nem todos os líderes são gabaritados para isso. Você confessa o seu pecado ao seu líder e em pouco tempo a igreja inteira estará sabendo do seu segredo. Você já passou algum constrangimento como esse alguma vez? Deixa aí nos comentários. Então, nesses casos, você não deve confessar os seus pecados a este líder, porque pecado maior é o dele. Ore a Deus, apresente tudo a Ele, o Senhor te entenderá e te perdoará se de coração se arrependeres. Em resumo desse estudo, não há nenhum texto claro na Bíblia que nos obrigue a termos que confessar o nosso pecado a qualquer líder. Eles foram separados sim, para nos orientar, para nos ajudar em tudo aquilo que necessitarmos. Porém, perdoar pecados ou intermediá-los, somente Jesus pode fazer isso por você. Se você perdeu a parte 1 desse estudo, não se preocupe, vou deixar no card aqui em cima aqui para você. E se você me ajudar deixando o seu like, você ainda não deixou o seu like? Deixe o seu like, se inscreva no canal, então saberemos que estamos trilhando o caminho certo. Porque vou te dizer, dá um trabalhão danado fazer um conteúdo como esse. É ou não é, produção? E nós iremos preparar a parte 3 desse estudo, falando sobre as consequências que a não confissão de pecado pode resultar na sua vida. Você sabia disso? Esse é um vídeo que você não pode perder. Espero de coração ter contribuído nessa questão. Eu quero te ajudar mais ainda com conteúdos especiais como esse, que talvez você nunca tenha escutado. Então, não se esqueça de compartilhar esse vídeo e vamos juntos espalhar as boas novas do Evangelho a todo aquele que tem sede da verdade. Porque só aqui a graça é de graça. Então, um forte abraço, fique com Deus e te aguardo no próximo vídeo. Até lá!